Olá, eu sou o professor Felipe Carvalho, pronto para te ajudar em mais uma aula. Nessa aula a gente vai resolver alguns exercícios. Então, é uma aula de exercícios resolvidos de probabilidade. Esse primeiro aqui é um exercício de moeda. Cada exercício vai ser um estilo diferente. Esse exercício de moeda é bem simples. Então, ele vai ser assim: qual a possibilidade de cair com a face cara para cima? Imagina que você lançou uma moeda, qual que é a probabilidade de cair a cara? Então, a gente vai sempre fazer essa fórmula que está em negrito aqui. Probabilidade é evento sobre espaço amostral multiplicado por 100. Né? Primeiro faz a fração aqui, depois multiplica por 100. O que é o evento? O evento é aquilo que você quer obter. Por exemplo, você quer obter cara. Probabilidade de ter cara. Então, é só uma possibilidade nesse caso. E o espaço amostral? O espaço amostral são todas as possibilidades naquela situação. Então aqui é simples. A gente tem duas possibilidades, que é cara ou coroa, só que você está calculando uma delas. Então o evento é 1 e o espaço amostral é 2. E aí fica assim. Probabilidade é 1 sobre 2 vezes 100%. Ou seja, 1 sobre 2 vezes 100% dá 50%. Certo? Continuando aqui. Agora um exercício de dado. Qual a possibilidade de, ao lançar um dado, cair um número menor do que 5? Agora a gente já tem mais possibilidades. Porque o dado ele tem 6 números, né, que podem cair. Ele tem 6 lados. Do 1 ao 6. E ele quer saber qual a possibilidade de cair um número menor do que 5. Então vai ficar assim. O evento vai ser 4. Por quê? Eu tenho a possibilidade de cair 1, 2, 3 ou 4. De 1 a 4 são 4 possibilidades. Esse é o evento. E o espaço amostral? É o total de possibilidades. 6 lados. Então fica evento sobre espaço amostral. 4 dividido por 6. Que é 2 terços, né? Simplificando aqui. Quando você tem uma fração, você vê qual o número que você pode dividir as duas para ter uma fração simplificada. Então fica 2 terços dividindo por 2, né? Ou aproximadamente 66,7%. Isso aqui é se eu quiser multiplicar por 100% para dar a resposta em porcentagem. Dependendo do seu professor, ele vai preferir que você dê a resposta em porcentagem. Agora um exercício que o próprio enunciado já vem uma porcentagem. Muita gente tem dificuldade quando aparece porcentagem no enunciado. Então vamos lá. Em uma escola de idiomas, sabe-se que 60% dos alunos estudam inglês e 40% estudam espanhol. Ao realizarem-se 2 sorteios, qual a probabilidade de serem sorteados 2 alunos que cursam idiomas diferentes? Observação. O primeiro sorteado também concorre ao segundo sorteio. Então aqui a gente tem que analisar primeiro, né? Vamos fazer uma análise. Interpretação. Interpretação do enunciado. É sempre importante, antes de você começar a jogar conta, interpreta primeiro. Analisa o que você tem que fazer. Nesse caso aqui, ó, a gente vai calcular a possibilidade de ser escolhido um aluno de inglês no primeiro sorteio e um aluno de espanhol no segundo. Também é calculado o contrário, primeiro espanhol e segundo inglês. Depois se calcula a soma das duas possibilidades, encontrando o resultado final. Entendeu? Então é o seguinte, imagina uma escola de inglês onde 60% estuda inglês. É uma escola de idiomas, né? Desculpa, porque tem 40% que estuda espanhol. Aí você vai fazer 2 sorteios independentes. Ou seja, a primeira pessoa pode ser sorteada a segunda vez também. E ele quer saber a possibilidade de serem 2 alunos de cursos diferentes. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai calcular a possibilidade de ser o primeiro inglês e o segundo espanhol. Depois a possibilidade de ser o primeiro espanhol, depois o segundo inglês. Vamos ver como é que vai ficar isso? Ó, probabilidade 1, que seria ser primeiro inglês, depois espanhol.
No primeiro sorteio, tem chance de 60% de ser um aluno de inglês. Por quê? 60% dos alunos estudam inglês. E no segundo sorteio, tem chance de 40% de ser um aluno que estuda espanhol. E como que eu faço quando tenho que ter duas possibilidades ao mesmo tempo? Eu multiplico. Isso mesmo. Quando você tem assim, eu quero saber qual é a probabilidade de acontecer isso e também acontecer isso. Você multiplica as probabilidades. Combinado? Então, para acontecer o primeiro C de inglês, o segundo C de espanhol, multiplicando os dois dá 24%. E o contrário, qual é a chance de ser o primeiro espanhol, depois o segundo inglês? 40% vezes 60%, que também dá 24%. Tá, mas olha, presta atenção. Aqui em cima, na primeira linha, se for primeiro inglês, segundo espanhol. Pode ser que seja isso. Essa não é a única possibilidade que o exercício me deu. A outra possibilidade é que seja o primeiro espanhol, o segundo inglês. Então, se eu tenho duas possibilidades que servem para o resultado, eu somo as duas. Isso aqui é como se fosse assim: ou vai ser a probabilidade 1 ou vai ser a probabilidade 2. Quando eu tenho ou, eu somo. A gente já aprendeu aqui que quando tem que acontecer isso e isso, você multiplica. Quando tem que acontecer isso ou isso, você soma. Tá? Então a letra E, pra gente aqui na probabilidade, vai virar uma multiplicação. A palavra ou vai virar uma adição. Eu disse letra E, mas é a palavra E, né? É a junção de dois acontecimentos ao mesmo tempo. Então, 48% de chance. Agora um exercício que contém fração. Uma pesquisa concluiu que 6 em cada 10 mulheres já sofreram algum tipo de assédio. Outra concluiu que 3 em cada 10 mulheres já sofreram discriminação no trabalho. De acordo com essas informações, qual a probabilidade de uma mulher ter sofrido tanto assédio quanto discriminação? Olha só, vamos resolver aqui. Lembra que eu falei do e ou? Esse caso aí é um caso de e ou? Esse caso é um caso de e, porque ele está falando aqui, ó, uma mulher ter sofrido tanto assédio quanto discriminação. Esse é tanto quanto tem a mesma função do e, né? Ele une duas probabilidades. Então a gente vai ter que pegar a probabilidade de ter sofrido assédio, que é 6 em 10, e multiplicar pela probabilidade de ter sofrido discriminação, que é 3 em 10. E fica assim, ó, probabilidade de ter sofrido assédio vezes probabilidade de ter sofrido discriminação. 6 sobre 10 multiplicado por 3 sobre 10. Aqui, quando você tem uma multiplicação de frações, você multiplica os de cima e multiplica também os de baixo. Então fica assim, ó, 6 vezes 3, 18. 10 vezes 10, 100. Então, 18 dividido por 100 é a mesma coisa que 18%. Então, de acordo com essas informações, não sei se são verdadeiras ou não, mas a probabilidade de uma mulher ter sofrido tanto assédio quanto discriminação é 18%. Agora um exercício com cores. Vamos lá. Em 3 caixas foram divididas 18 bolas coloridas. Na primeira, são 4 bolas azuis e 4 vermelhas. Na segunda, 3 bolas azuis e 3 bolas verdes. E na última, 3 bolas verdes e uma vermelha. Escolhendo ao acaso uma das caixas e removendo uma bola, qual a probabilidade de que a bola seja azul? Então vamos entender aqui o que está acontecendo. São 3 caixas, sendo que uma tem bola azul e vermelha, a outra tem azul e verde, e a terceira tem verde e vermelha. Certo. Então vamos para a interpretação. Para que isso aconteça, é necessário que seja escolhido
uma das primeiras caixas, ou seja, 2/3. Após isso, a chance de ser azul é de 50%, já que em ambas a quantidade de bolas azuis representa a metade do total da caixa. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Realmente, na terceira, 3 bolas verdes e uma vermelha. Na terceira não tem a bola azul. Então, a primeira probabilidade que a gente vai calcular é que essa terceira não seja escolhida, ou seja, seja escolhido ou a primeira caixa ou a segunda caixa. E a probabilidade de ser escolhida uma das duas primeiras caixas é 2/3, certo? Depois que foi escolhida essa primeira caixa, por exemplo, a chance de ser azul é 50%. Lembra daquele probabilidade é evento sobre espaço amostral? Evento aqui dentro da primeira caixa, para azul, seria 4, porque tem 4 azuis. E o espaço amostral dentro dela é 8. Então 4 sobre 8 é metade, né? Meio, 50%. Mesma coisa na segunda caixa. 3 bolas azuis e 3 verdes. No total tem 6. 3 sobre 6 é 50% também. Então a conta fica assim. P1, probabilidade de escolher uma caixa que contenha azul. Evento 2, primeira ou segunda caixa. Então tem duas possibilidades aqui, primeira ou segunda caixa. E o espaço amostral é 3, que é o número de caixas. Essa probabilidade 1 é 2/3, né? Evento sobre espaço amostral, 2/3. E a probabilidade 2? Probabilidade de escolher azul nas duas primeiras caixas. Isso aqui é sabendo que você já escolheu, né, uma das duas primeiras caixas. Então, P2 igual a 4 sobre 8 na primeira caixa ou 3 sobre 6. Tanto 4 sobre 8 quanto 3 sobre 6 vai dar meio, né? Os dois é metade. Então, a probabilidade 2 é 50%. Lembra que eu tenho que multiplicar quando eu vou fazer E? Por que eu tenho que fazer isso? Porque aqui está falando que qual a probabilidade de pegar uma bola azul. Para pegar a bola azul, precisa da probabilidade 1, que é escolher a caixa certa, uma das caixas certas, e a probabilidade 2, que é quando você acertar isso, você pegar uma bola azul. Então multiplica os dois, porque tem que acontecer as duas coisas. Multiplicação de fração. Multiplica os dois de cima. 2 vezes 1 igual a 2. E multiplica os de baixo também. 3 dividido por 2. Desculpa. Denominador aqui. 3 vezes 2, 6. 2/6 é a mesma coisa que 1/3, ou 33%. Agora um exercício aqui de gênero. Em um grupo com 40 pessoas, 17 são meninos. Nesse grupo, para cada menino que possui animal de estimação, há 3 meninas com animal de estimação. Sabendo que há 16 pessoas com animal de estimação, qual a probabilidade de, ao sortear uma pessoa do grupo, esta ser um menino com um animal de estimação? Bom, vamos entender aqui primeiro. Esse grupo tem 40 pessoas, 17 meninos. Então, quantas meninas tem? 40 menos 17, né? 23. Não é 33, é 23. Para cada menina que possui um animal de estimação, há 3 meninos... Opa, tá ao contrário, né? Para cada menino que possui animal de estimação, há 3 meninas com animal de estimação. Certo. Sabendo que há 16 pessoas com animal de estimação, então eu vou usar esse 16 aqui para saber quantos meninos tem e quantas meninas tem animal de estimação, certo? Olha só. Quantidade de meninos com animal de estimação. Aí eu vou fazer a primeira equação aqui, ó. X mais y igual a 16. Sendo que x e y são as quantidades de meninos e meninas com animal. Então, vamos dizer assim, ó, que o x seja a quantidade de meninos que tem animal de estimação e y seja a quantidade de meninas que tem animal de estimação.
isso aqui, quando somar, tem que dar 16. Por quê? Porque ele me falou no exercício que há 16 pessoas com animal de estimação, certo? Outra coisa que ele falou é que y igual a 3x. Como é que ele disse isso? Às vezes, no enunciado, fica subtendido uma equação. E a gente tem que saber transformar o enunciado em equação. E foi aqui que disse, ó, para cada menino com animal de estimação, há 3 meninas com animal de estimação. Ou seja, é o triplo. O número de meninas com animal de estimação é o triplo do número de meninos. Ó. O número de meninas com animal de estimação é igual ao triplo do número de meninos. Então, como é que eu vou fazer aqui? Bom, eu posso substituir uma equação na outra. Aí vai ficar assim, ó. Substituindo a equação 2 dentro da equação 1, o que eu vou pegar? A equação 2 diz que o y é igual a 3x. Então, esse 3x aqui, eu vou jogar no lugar do y da primeira equação. E aí fica assim, x mais 3x igual a 16. Somando os dois, 4x igual a 16. Passa o 4 para lá dividindo, x igual a 16 dividido por 4, que dá 4. Então, o número de meninos com animal de estimação é 4. Ah, eu quero ver se isso dá certo mesmo. Sabe o que você pode pensar? Bom, a gente sabe que o número de meninas é 3 vezes mais o número de meninos, né? Entre os que têm animal de estimação. Então, faz 4 vezes 3, dá 12, né? Vê se essa conta dá certo aqui. Há 16 pessoas mesmo? 4 mais 12 dá 16? Dá 16, então tá certo. É um jeito de você interpretar a sua própria resolução, né? Você se autoavaliar para ver se não errou a conta. Então, a gente já sabe que tem 4 meninos nesse grupo de 40 pessoas, tem 4 meninos com animal de estimação. E o que ele perguntou? Qual a probabilidade de, ao sortear uma pessoa do grupo, esta pessoa ser um menino com um animal de estimação? Bom, a gente já sabe que tem 4 meninos com animal de estimação. O espaço amostral é 40, então 4 dividido por 40 é 1/10. A chance é 1/10, 10%. Certo? Agora um último exercício aqui com números. Talvez você já esteja tentando fazer os exercícios que eu estou propondo aqui, pausando o vídeo. Se não fez, você pode tentar pausar o vídeo e tentar resolver sozinho. Mas eu vou aqui para resolução. É assim, sabendo que determinado número é formado por 4 algarismos iguais, qual a probabilidade deste ser múltiplo de 3? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe a diferença entre número e algarismo? Por exemplo, o número 3, ele é um número ou é um algarismo? Os dois, né? Agora, o número 17 é um número ou é um algarismo? É um número que tem 2 algarismos. A diferença entre número e algarismo é a mesma diferença entre palavra e letra. Por exemplo, a palavra E, né? A palavra E, ela tem uma letra só. E ao mesmo tempo ela é uma palavra e é uma letra. Agora, a palavra casa tem 4 letras. É a mesma coisa com os algarismos. Os números são formados por algarismos, certo? Então, o que é um número que é formado por 4 algarismos? Por exemplo, 2010, 3587, certo? Agora, ele é formado por 4 algarismos iguais. Então, o que ele pode ser? Ele pode ser 1111, ele pode ser 3333, pode ser 7777 e assim por diante. E qual a probabilidade desse número ser múltiplo de 3? Olha só, eu não sei se você já viu isso, mas quando a gente quer saber se um número é múltiplo de 3, a gente soma todos os algarismos deles e vê se dá múltiplo de 3. Então vamos para a resolução aqui, ó. É um número x. Eu sei que os números que vão dar múltiplo de 3 são esses aqui, ó, 3.333, 6.666, 9.999. Por quê? Se eu fizer qualquer outro número,
ele vai dar, a soma entre os algarismos vai dar o próprio número vezes 4. Pode ver, ó, por exemplo, esse aqui, ó, 3.333. Se eu somar cada algarismo, dá 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. E 12 é múltiplo de 3. Esse aqui, 6 mais 6, dá 12, com 6, 18, com 6, 24, que é múltiplo de 3. E assim por diante. E outra coisa interessante, percebeu que quando eu fiz a soma desses aqui, deu 12, que é 4 vezes 3? Quando eu fiz a soma desses aqui, deu 24, que é 4 vezes 6. Se você somar tudo isso aqui, pode ter certeza que vai dar 4 vezes 9, que é 36. Então, qualquer número que eu colocar, por exemplo, 2, 2, 2, 2, a soma vai dar 8 vezes ele. Então, vai dar 4 vezes ele, que é 8. Se eu colocar 7, 7, 7, 7, vai dar 28, porque é 4 vezes 7. Então, como eu sei que é 4 vezes alguma coisa, a soma dos algarismos, o único jeito de ele ser múltiplo de 3 é se o próprio número, o próprio algarismo, ele for um múltiplo de 3. Por isso que só pode ser essas possibilidades aqui. Então, se eu tenho 3 possibilidades num total de 9, como eu sei que é o total de 9? Porque pode variar de 1 até 9 esse número aqui. Pode variar de 1111 até 9.999. Ah, mas ele não pode ser 0, 0, 0, 0. Ah, não, ele não é um número, né? O número tem que começar por um número diferente de 0, para ser um número válido. A não ser que você esteja fazendo a senha de alguma coisa, mas um número que a gente está contando, que a gente usa na matemática, ele tem que começar assim. Quando ele tem mais de um algarismo, ele tem que começar com um número diferente de 0. Então, como são 3 possibilidades que a gente quer, dividido por 3 possibilidades no total, dividido por 9, que é o total, 3 dividido por 9 é 1/3, ou 33,3%. Esse aqui é o último exercício. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, algum exercício que você não tenha entendido alguma coisa, eu refaço aqui, explicando melhor. Espero que você tenha gostado. Até mais. Tchau.